gente, tudo bem? Eu vou numa masterclass hoje do Esmir Filho, que é o diretor de Homem com H. E aí vou fazer uma fala aqui sobre ser atriz e fazer faculdade de cinema e coisas do tipo. Eu já hidratei minha pele com isso daqui, já limpei, hidratei a pele. Esse aqui é o CeraVe. E eu gosto muito desse creme, porque ele é bem fino. Dizem muito bem daquele outro também, que é o grande, que você pode usar no rosto, mas esse daqui ele é mais fino, parece. E essa maquiagem que eu vou fazer é, tipo, meio que a maquiagem do dia a dia. Não é exatamente do dia a dia, porque eu não uso maquiagem todo dia. Mas é uma maquiagem bem básica, cabe tudo aqui. Eu já tirei isso aqui, mas cabe tudo aqui. E, na verdade, eu levei muitos anos pra entender a maquiagem que funcionava pra mim e a maquiagem que eu gostava de fazer e de usar. Porque sempre que eu ia assistir aqueles tutoriais era muita coisa. Aí você lava o rosto, aí hidrata, aí passa protetor, aí passa primer, aí passa base, aí passa pó E aí eu sempre, tipo assim, ficava, meu Deus, é muita coisa. Aí eu consegui fazer de um jeito que é com menos coisas possível. E fica relativamente bom. Então, hidratar, muito importante. No início, quando eu comecei a me negar a ter muitos passos de maquiagem, eu não hidratava a pele. Eu só passava base direto, porque eu achava que ficava mais natural. Só que aí, se você parar pra pensar, cara, a sua pele é um órgão e ela absorve coisas. Então, tipo assim, meu Deus, é melhor absorver um creme feito pra ela do que absorver isso aqui, que é brilho, né? É um negócio de brilho. A base que eu uso é essa daqui. Eu meio que passo ao redor da cara, só. Ela é fina, eu acho que ela tem uma cobertura baixa pra média. E passo mais ou menos aqui, assim. Esse, que é o corretivo da Maybelline, que eu uso ele mais como base do que aquele outro lá. E aí eu acho que isso aqui acaba fazendo mais o papel da base do que a própria base. E aí eu venho com a esponjinha molhada. Não é uma super cobertura, mas dá pra dar uma uniformizada legal. Tô gostando de usar esse corretivo aqui, que é um pouco mais claro em pontos específicos. Eu claramente não consegui ainda falar sobre, né, as coisas que eu falei que eu ia falar. Eu realmente tenho muita dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas tá bom. Enfim, eu sou atriz e eu não moro no eixo Rio-São Paulo, o que dificulta um pouco a minha vida. E aí, essa masterclass que eu tenho muita dificuldade de falar, meu Deus. Você não só escuta alguém que você admira, como também você conhece novas pessoas e tal. E bizarramente foi numa dessas, na verdade não foi nem masterclass, foi uma oficina que durou uma semana. Eu consegui um papel, um grande papel, que foi o filme que eu atuei que teve mais visibilidade, né? Que tipo, foi pra streaming, passou no cinema, no país inteiro praticamente. E foi muito ao acaso, assim, porque eu sempre faço essas oficinas. Eu tô me formando em cinema e audiovisual, então eu sempre faço todas as oficinas relacionadas a cinema, ou atuação, e teatro. Eu fui fazer essa, tipo, muito interessada, claramente, porque, né, um grande diretor que eu admiro muito, eu adoro a obra. E saí de lá, tipo, protagonista de um filme de terror, e foi muito legal. Isso é muito legal, assim, tipo, esse acaso e tal. Mas nem só por isso, sabe? Porque, tipo assim, como vou passar esse contorno aqui, esse contorno é o da Pop. Número 1, Pop Stick. Que basicamente era isso que eu procurava a minha vida inteira, porque o meu subtom de pele é frio e eu sou muito branca, né? E aí todo contorno nunca dava certo pra mim, até eu achar isso daqui, depois de muita pesquisa, e perceber que é o contorno perfeito pro meu tom de pele. Fiquei muito feliz.
Eu sempre fiquei meio assim, com falar, tipo, ai, fazer network, não sei o quê, porque eu acho que a palavra, ai, fazer network parece uma coisa meio forçada, tipo assim, ai, eu vou conhecer as outras pessoas por interesse. Mas não é bem assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu faço cinema e eu já dirigi alguns filmes, alguns curtas, né? E eu adoro conhecer atores e atrizes, porque eu sempre fico, tipo, atores e atrizes. E é muito bom, porque, inclusive, o último curta que eu fiz porque eu conheci o trabalho de uma atriz numa dessas oficinas e eu achei muito legal. Falei, cara, eu acho que essa moça tem que ser a protagonista do meu filme, e deu muito certo, sabe? Eu gosto muito da marca Quem Disse Berenice. Eu me inscrevi no programa, tipo, de receber promoção, essas coisas deles, e realmente é muito bom, porque várias vezes eles mandam uma mensagem tipo, ah, gasta R$100 em compra e ganha um necessaire com 5 coisas, não sei o que. Sempre que eu tenho alguma coisa pra comprar, tipo, acabar o corretivo, eu vou lá, espero, e aí eu sempre recebo uma promoção boa dessas. E aí numa dessas veio isso aqui, que é tipo uma caixinha com 3 mostras de batom. Eu adorei, porque de fato eu vou ter que comprar algum desses batons que vieram aqui, porque são muito bons. Eles são petititos. Pro blush, eu tô gostando de... Eu uso esse aqui da Chiglam Dreamer. Vem aqui, passa esse aqui, passa esse aqui. E venho com um batom que veio na Quem Disse Berenice, que é um rosa queimado, que chama Rosácea. E aí eu venho aqui e dou uma passada dele também, tipo assim. E aplico. Aí eu gosto de ir chegando bem perto do olho, assim, tipo... Essa make é aquela make que é tipo assim, nossa, eu sou naturalmente bela. Dá uma contornada no olho com uma sombra marrom. Porque por mais que eu goste muito de preto, eu acho que a sombra marrom, ela é muito discreta, sabe? Tipo assim, você só percebe se você prestar atenção. Eu vou usar esse aqui. Nessa cor mais escura aqui mesmo, assim. Um lápis pequenininho chanfrado e vou literalmente contornar o olho. No final dou uma puxadinha. Nesse mesmo pacote da Quem Disse Berenice que eu ganhei de brinde, veio esse Big Bang, que é um rímel que ele é muito bom, eu gostei muito dele, porque ele é aquele tipo de rímel que deixa seu cílio reto e pra fora, assim. Aí tem aquela técnica de você passar olhando pra baixo. Aí eu gosto de deixar ele ligeiramente pra fora. Pra sobrancelha, eu uso esse daqui, da Ruby Rose, Game On. Sobre atuação, essas coisas. E, enfim, eu tô numa fase engraçada da atuação, porque eu participei desse filme e foi um grande filme. E agora eu fico meio sem saber pra onde ir. Eu achei que, tipo, depois desse filme, eu ia ter várias outras propostas, assim, várias portas seriam abertas. Só que até agora não rolou. E aí a gente começa a ficar preocupada, né? Porque a gente tem coisas pra resolver da vida, né, enfim. Esse daqui, da Quem Disse Berenice que veio, eu vou usar esse aqui, que é o Amorito. Eu tô gostando muito de uma técnica, que não é exatamente... É uma técnica, né? Porque eu não gosto muito de lápis de boca. Porque tem aquilo, se você passa o lápis de boca por dentro, sua boca parece menor. E eu não gosto de passar por fora, eu não gosto do efeito que dá. A técnica que eu tô gostando é de você meio que passando no centro e dando batidinha em volta, sabe? E aí, à medida que você vai indo pra fora, você passa por cima da linha da boca. Que aí dá um leve esfumado pra fora, aí dá a impressão que é um pouquinho maior. Tipo assim, um negócio que eu comprei que eu amei, da Boticário. É na cor Malve, eu não lembro, não tá escrito aqui o nome do batom, mas ele parece muito aquele Black Honey, sabe? E ele é muito bonito. E ficou assim, gente, eu taquei uma bruma, essa daqui. E eu não passei pó, porque eu sei que pode fazer com que a make dure menos, mas eu
não gosto de pó, então vai assim mesmo. E voz off, e a menina pensando, que eu fui muito dentro das minhas experiências, né? Mas eu falei, o que foi o primeiro beijo pra mim? Se eu pudesse reduzir em uma palavra. Cara, a aula foi muito legal. O Esmir é um querido. E foi muito massa porque ele realmente contou vários casos, né, sobre os filmes que ele dirigiu. Ele mostrou um dos primeiros curtas que ele fez, que é o Saliva. E ele foi contando como que esse curta ensinou várias coisas pra ele, sabe? Que era um curta de crianças, né, de uma menina que ia dar o seu primeiro beijo. A partir daí, ele começou a fazer esse curta inspirado no primeiro beijo dele, e essa, por ser uma experiência coletiva, né, então ele pensou, pô, qual que é a primeira coisa que eu penso quando eu lembro do meu primeiro beijo? Ele, molhado. Ele contou que ele fez um roteiro com os pensamentos dessa menina, com as coisas que essa menina ia falar. E aí ele entendeu que, pô, eu tô fazendo um filme e eu vou trazer isso mais em imagens do que em palavras mesmo. E aí ele fez de um jeito muito maneiro, ele explora a imagem de um jeito muito legal. E ele contou o caso de que essa menina nunca tinha dado o primeiro beijo. Então eles acabaram descobrindo lá no set que o primeiro beijo dela seria no filme, né? Ele contou que foi uma grande questão, porque ela começou a ficar nervosa. E no fim, quem trouxe a resposta foi o próprio filme, que o filme tem uma questão com o papel celofane, e ele perguntou se a gente botar o papel celofane entre você e o menino, é de boa? Ela, não, de boa, tranquilo. E aí foi o primeiro beijo, né, ele mostra de uma forma muito mais lúdica, poética e tal. Ele foi contando como que essas experiências ele levou para vários outros filmes, né? Também ele contou do set de Homem com H, como que foi escolher o Jesuíta para fazer o Ney Matogrosso. Muito legal, muito interessante, porque por mais que muitas pessoas de lá tenham experiência no cinema, né, que tava nessa masterclass, tinha muita gente que também não tinha e ainda assim conseguiu curtir, sabe? Eu acho que ele trouxe pontos muito relevantes, ele trouxe uma questão muito de preparação de elenco, ele falou como ele prepara o elenco, muito cuidadoso, e eu achei muito legal, então esse filme, o Saliva, tem no Vimeo, então dá pra pesquisar, e vários outros filmes dele também. É isso, gente, obrigada por terem assistido, até a próxima.